pode abrir, por gentileza? Quem abre o áudio e fala, professora, por gentileza? Professor, eu estou escutando sim, tá? Tudo bem, Henrique? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Então, tá bom. Então, boa noite a todos. Eu venho, na verdade, cumprimentá-los e agradecer pela confiança depositada no nosso centro universitário, na nossa instituição Toledo de Ensino. Eu sou a professora Daniela Nunes Veríssimo Gimenez, eu sou a coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Direito e é uma satisfação recebê-los, seja virtualmente, seja presencialmente. O nosso conteúdo programático e, de consequência, as aulas com o cronograma será enviado para vocês o mais rápido possível, provavelmente entre segunda e terça-feira no máximo. Eu já vou enviar para que vocês possam se programar. Às sextas-feiras e aos sábados eu estou na faculdade, então nós vamos ter um contato próximo, nós vamos ter um contato diário, né? Isso facilita muito. Então eu quero mais uma vez cumprimentá-los, agradecer a confiança depositada, acreditada na faculdade. Eu vi que nós temos vários ex-alunos, iteanos, e quem não é iteano ainda será. Então, isso para a gente é motivo de muito orgulho. Eu tenho aqui comigo a professora Fátima Carolina Bernardes, que é professora da casa, é mestre pela nossa casa, doutora pela USP, procuradora do nosso município de Bauru, expert em direito civil, que vai abrir aqui os nossos trabalhos e não haveria pessoa melhor para que fizesse isso. Então, vocês estão aí muito bem acompanhados, explorem a professora. A professora aí tem um conteúdo ímpar, eu tenho certeza que vai mudar muito a vida de vocês. Eu vou chamar a nossa colaboradora aqui, a Simone. Vocês vão ter contato com ela sempre, porque é a Simone que vai resolver o problema de vocês. É a Simone que vai falar com vocês, é a Simone que vai responder os e-mails. Então, a Simone ela vai dar alguns recados a vocês, vai disponibilizar. Pode entrar. Tudo bem? Tudo bem, você? Disponibilizar o e-mail, dar alguns recados, e aí então a professora Fátima, ela dá início à nossa aula, tá bom? Nós voltamos a conversar, eu volto a conversar com vocês, isso vai ser algo comum, pois Simone também disponibiliza o meu e-mail, mas eu quero ratificar aqui a nossa grata satisfação em tê-los na nossa casa e também pela professora Fátima, ela ter aceito aqui o nosso convite. Eu vou deixá-los na companhia das duas, porque eu tenho aula, né, lá na graduação, mas Simone vai conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Simone, à vontade, converse com eles, coloque terror, porque faz parte. Pessoal, boa noite, prazer. Eu sou a Simone, lá da secretaria, tá? O que vocês precisarem, vocês que estão aqui, quem está online, a gente está à disposição. Eu vim só para esclarecer alguns pontos importantes para vocês com relação ao atendimento da secretaria, a frequência às aulas, tá? Então, todos os finais de semana, às sextas-feiras à noite, sábado de manhã, a gente coleta a frequência, seja para quem está aqui presencialmente ou de forma online, ressaltando quem estiver em casa tem que estar com a câmera aberta e com a imagem focalizada na câmera para poder ser registrado a frequência, tá? A nossa comunicação com vocês instituição e aluno é sempre pelo e-mail da pós, que eu vou anotar aqui na lousa. Então, tudo que vocês tiverem dúvida, precisarem de alguma coisa, se precisar falar com a professora Daniela, com algum outro professor, por favor, é sempre pelo e-mail da pós, tá? A professora Daniela já anotou. 14, e eu vou deixar o nosso telefone, 2107-5075, tá bom? O que vocês precisarem, a gente está à disposição, tá? Sejam bem-vindos, tá bom? É um prazer tê-los aqui com a gente. Obrigada, viu? Então, dando início à nossa aula e o nosso ano letivo ligado à pós-graduação,
professora Fátima Carolina conversará com vocês. Alô, alô? Dá para eu ficar com isso? Não? Obrigada. Tudo bem? Bom, pessoal, é um prazer, né, estar aqui com vocês, né? Conheço já lá da Câmara, né? Como a professora Daniela apresentou, né? Enquanto os colegas vão entrando, inclusive online, vão chegando, vou fazer uma breve apresentação e perguntar o nome, né, de vocês que estão aqui, daí eu já vou conhecendo e depois eu vou conhecendo o pessoal que está online. Então, eu sou a professora Fátima, sou professora de Direito Civil, leciono aqui na pós-graduação, eu estava falando isso lá antes de entrar, eu acho que há 15 anos, voa. Eu sou aluna daqui, né? Só que eu sou aluna, eu brinco, de 1970, né? Eu me formei em 1993 aqui na IT, 93. Não, eu entrei em 93, eu me formei no final de 96, por 4 anos só. Então faz muito tempo. Depois eu retornei aqui para a faculdade, fiz meu mestrado em Direito Constitucional, com ênfase em Direito Civil. Então, no mestrado, eu já comecei a estudar mais a fundo Direito Civil. Sou procuradora do município há 22 anos. E atualmente estou à frente da direção da Procuradoria da Execução Fiscal, aqui em Bauru. Então, um prazer, né, estar aqui com vocês. Depois fiz meu doutorado também. O doutorado eu defendi em 2020. Eu fiz em saúde coletiva aqui na USP Bauru, tá? E escrevi sobre a judicialização da saúde, porque daí eu peguei todos os processos da Procuradoria e usei na pesquisa do doutorado sobre judicialização da saúde. Então, o fato é que, né, sou servidora de carreira há muito tempo, mas a gente estava também comentando antes de entrar, nós gostamos mesmo dos bancos acadêmicos, é impressionante, né? Então, a gente não larga. Dou aula na graduação também, em outra faculdade, e aqui na IT, né? Boa noite, só de Direito Civil, tá? Então, por isso que eu costumo abrir a pós, quando a Dani pede, e dou meu módulo de Direito Civil, e depois vocês prosseguem, né, com os outros módulos, e após o Direito Civil entra Processo Civil. Essa pós aqui é bem tradicional, né, tem há muitos anos, tanto que eu mesma, há 15, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu estou orientando 3 alunos da última turma da pós, né? Estou falando com eles até, inclusive, essa semana. Falei e estou dando assistência no artigo que tem que entregar, né, na finalização, e falam, não, professora, olha, a gente gostou muito, é muito bom mesmo, a senhora tinha razão. Então, eu espero, né, que vocês possam aproveitar mesmo e, como a Dani disse, né, explorar no bom sentido os professores, porque a gente está aqui para isso. Diferente da graduação, onde o professor fala os conceitos, na pós, eu, particularmente, não me importo, né, de ser interrompida, de vocês trazerem quem advoga, né, quem trabalha na Câmara, trazerem casos, né, que queiram ser debatidos aqui, pertinentes com a matéria, né, que eu vou estar explicando, ou alguma dúvida. Eu acho isso super válido, né, em âmbito de pós-graduação, porque a aula fica mais leve, e quando um colega faz uma pergunta, eu explico a pergunta, levo o microfone para os colegas escutarem, e a gente debate, né, se eu souber, a gente debate a questão que está sendo levantada. Então, não precisa ficar, não vou perguntar nada, vou ficar só escutando, pode interromper sim, tá? O pessoal de casa é da forma. Fiquem à vontade para tirar dúvida e deixar a aula, talvez, um pouco mais prática. Eu não faço privada,
muito embora na procuradoria a gente possa advogar. Eu não faço, mas eu estou na advocacia pública, né? Então, as questões. E estou na parte acadêmica, né? Leciono há 17 anos já. Né? Esse ano completo 17 anos de parte acadêmica na graduação. Então, vocês podem, né? A gente tem um pouco de experiência também na área, né, do direito privado. Tudo bem? Perguntar os nomes, né? Só para eu ir conhecendo você. Mariana. Advoga, Mariana? Ah, sim. Tá voltando, então, na pós. Tá, muito bom. Se esse microfone estiver cortando muito, eu pego o outro, tá? Que esse daqui, a pós passada, ficava cortando também. Você. Mariane, trabalha, advoga, estuda, recém-formada. Nossa, isso mesmo. Já embala na pós-graduação, certíssima. Já passou na OAB ou ainda não? Tá. Tá. É, e se não passar, presta de novo, não é? Legal. Pois não? Ótimo. Eu deixo para o último final de semana, que vai ser o próximo, né? Eu deixo para o sábado, né? O projeto de reforma do Código Civil. Eu trabalhei isso na última pós também com os alunos. Então, eu faço um quadro, né? Eu já tenho um quadro assim de como é e qual é a proposta de alteração. Oi? Não, por favor. Então, eu trago para a gente fazer espelho, né, esse quadro comparativo para vocês verem. Né? Tem muita coisa. Daí eu vou falar da minha parte, né? Porque vai ter alteração em todos os ramos do direito civil. E coisa mesmo. Mas daí eu deixo para o último sábado para vocês terem uma ideia. Tá sem pilha? Deu certo? Ah, desculpa. Obrigada. Ah, mas muito bom. Seja bem-vindo, tá? Você? Ah, sim, muito bom. Bem-vinda, viu? Sim. Isso que eu ia perguntar, você se formou aqui. Tá. Ah, que bom. Você vai gostar, eu tenho certeza. Bem-vindo. Joia. Não trabalha ainda. Trabalha já. Legal. Não, já faz tempo. Veio atualizar. Olha, perfeito. Muito bom. Bem-vindo. A colega chegou, só estou pedindo para falar o nome.
Sim. Os professores brincam, né? Ah, todo mundo gosta de civil e penal, né? Tem essa brincadeira. Na graduação, eu falo assim, porque são as melhores matérias, né? Daí eles dão risada, né? Eu falo, não é, que o direito civil, ele está na nossa vida, né? O direito civil está o tempo todo na nossa vida, em vários aspectos, né? E eu vou mostrar na aula de hoje, que é parte geral, como o direito civil, né, integra o nosso cotidiano. E por isso que a gente gosta tanto, né? Então, realmente, os alunos adoram, os alunos. E para a advocacia, o direito civil é um farto, né? Um farto berço para a advocacia, porque tem tudo, né? Tudo, contratos, a parte de família, divórcio, adoção, as obrigações, todo o rol de obrigações, sucessões. Esse semestre na graduação estou lecionando sucessões. Então, a aula de sucessões, ninguém nem pisca, né? E levantam, e professor, e se for aquilo, o contrato, e quem morreu deixou. Ué, e por que que é assim? Porque é nosso dia a dia. É o dia a dia da mãe, da avó, né? O vizinho veio perguntar. Então, por isso que é tão interessante, né? E tudo que é mais fica mais material, né? Então a gente se interessa, porque você pensa assim, não é uma besteira que eu vou estudar, eu vou usar. Então, seja bem-vinda na sua pós Direito Civil, vai te ajudar com certeza na advocacia. Eu vou tentar ver o pessoal aqui de casa, no computador, acho que tem que tirar daí da tela cheia, só para pessoal de casa. Ana Júlia, tá me ouvindo? Escuto sim, professora. Tudo bem, Ana Júlia? Você está falando de Bauru mesmo ou de outra cidade? Eu falo de Lençóis, optei por ficar remoto hoje, mas pretendo ir presencial nas próximas semanas. Ah, legal. Você já advoga? Como é que é? Já, na verdade, eu finalizei a faculdade em 2022. Na época, eu já trabalhava na área de relações institucionais e sustentabilidade, mas mais voltada para a parte regulatória. E aí, agora, desde dezembro, eu estou realmente na área jurídica, à frente da demanda de contratos. Ah, muito bom. Legal, bem-vinda, viu? Muito Prazer. obrigada. Agora, deixa eu falar com o Henrique. Tá me ouvindo, Henrique? Boa noite, professora. Eu tô escutando sim. Boa noite. E aí, Henrique, o que que você faz? Está estudando? Está advogando? Hoje eu tô advogando. Eu me formei em 2023. Fiquei um aninho advogando e agora eu tô iniciando a pós. Ah, muito bom, para dar uma atualizada. Isso, exatamente. Legal, bem-vindo. Você fez aonde direito? Eu fiz aí na IT mesmo. Me formei em Ah, aqui mesmo. 2023. Então tá, bem-vindo, viu? Obrigado. Quem mais que nós temos? Henrique, Ana Júlia já falei. Karine, tá me ouvindo, Karine? Oi, tô ouvindo sim, boa noite. Boa noite. E aí, Karine, você advoga, tá só estudando? Eu, na verdade, acabei de conseguir a minha inscrição da UAB, então ainda não comecei a atuar exatamente. E vou começar agora essa pós. Você se formou quando? Agora, final de 2024. Ah, novinha também, recém-formada. Sim, Muito bom. Bem-vinda, tá? obrigada. Maria Clara. Oi, boa noite. Boa noite, Maria Clara. Tudo Tudo, bom? tudo jóia? E aí, você se formou há quanto tempo? Agora no final do ano também, 2024. Nós tem bastante gente recém-formada, hein? Que bom, né? Já continua no embalo, né? Legal. E você está só advogando? Vai prestar concurso? Já está advogando? Não, né? Eu Você tô só estudando por enquanto. está estudando. Tá. Bem-vinda, Sim. viu? A Obrigada. Fátima Alves. Oi, Fátima, minha xará, prazer. Prazer, professora, como vai? Já faz tempo que se formou agora? Como é que é?
Essa é a minha segunda graduação, me formei no final do ano passado e já consegui passar na OAB também. Parabéns. E está fazendo a pós para atualizar. Isso, eu sinto que ficou um vazio se tratando de direito civil e processo civil na minha cabeça. Ah, muito bom. Legal, seja bem-vinda, viu? Estou à disposição, pessoal online. Vocês estão falando de outra cidade ou a maioria é Bauru? Você é de Bauru, Fátima, ou não? Sim, sou de Bauru. Ah, tá. Larissa, estou vendo aqui na lista. Oi, boa noite. Boa noite, Larissa. E aí, você já se formou? Já me formei, já faz alguns anos. Presto concurso policial para delegada de polícia e estou iniciando mais uma pós-graduação agora. Ah, muito bem. Bem-vinda, viu? Obrigada. Wellington. Boa noite, doutora. Boa noite aos colegas. Estamos iniciando. A senhora foi minha professora há mais de 10 anos. Eu estou lembrando, você acredita? Eu falei ele, eu conheço. Sim, a senhora deu aula para mim no IESB, né? Já me formei em 2013, 12. Eu me formei porque eu vim transferido de outra faculdade. Eu milito na área. Eu moro em Cabral e tenho escritório em Aras. Embora hoje eu esteja remoto, pretendo nas próximas aulas estar aí presencial, que eu acho que isso é um diferencial para nós também. Ah, que prazer. Prazer em vê-lo, viu? Estudando depois de tanto tempo, né? Isso mesmo. Sim, Estou à com certeza. disposição, tá? Prazer. Obrigado, doutora. Foi todo mundo? Foi, né? Esqueci de alguém? Estou olhando a lista aqui, acho que não. Acho que faltou eu, professora. Faltou você? Melissa. Pode falar, qual que é o nome? Melissa. 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 E aí, Melissa? Eu me formei no ano passado, terminei a faculdade no ano Está um passado. pouquinho baixo. Consegue me ouvir melhor? Melhorou. Eu me formei no ano passado, tive o resultado da aprovação da OAB essa semana, mas eu já trabalho em escritório há mais de um ano. Nossa, que bom. Então veio atualizar também. Sim. Muito bem. Alguém quer prestar concurso? Alguém está prestando aqui? Você está prestando? Tem algum concurso específico? Ah, legal. Procuradoria. Tá. Alguém aí de casa está prestando concurso também ou estão tudo advogando? Não? Não? Legal. Ainda não, mas pretendo prestar. Ah, isso mesmo. Então, gente, eu sempre faço isso todo primeiro dia de aula, na graduação e na pós, que eu gosto de ver o perfil do aluno, né? Então, eu sempre faço uma média assim para ver. O perfil, por incrível que pareça, está mudando, né? Que interessante. Uns anos atrás, na pós-graduação, todo mundo queria concurso. Todo mundo. Tanto que vocês vão ver que eu trago bastante jurisprudência, o entendimento dos tribunais, o que para a advocacia é ótimo, né? Também vai ser super bom. Mas eu faço isso, eu fazia isso, era mais porque o pessoal chegava aqui e falava: não, eu estou me atualizando, mas eu estou prestando curso. Boa noite. Então a gente percebe, né, que o perfil ao longo das décadas, a fase, né, de década, o perfil vai mudando, né, do alunado. Eu tenho uma filha de 17 anos, né, e eu falo para a gente ser o diferencial, né? Mais. E como que a gente é mais? Ela pergunta desde de criança. Eu falo assim, se esforçando, cada um na sua área, né? Dela, o que é se esforçar quando era menor? Sim, é você dar o seu melhor. Então, você está na primeira série, você vai pintar a melhor casinha. Né? Está na segunda, você vai fazer o melhor cálculo. E assim por diante. E nós, profissionais do direito, porque todo mundo aqui já é profissional do direito, a gente precisa dar o nosso melhor. Vocês, o melhor é estudar. Né, gente? O meu melhor é lecionar, né? Que eu estou aqui, mas eu estudo, viu? Vocês podem acreditar.
22 anos de procuradoria, quase toda semana tem algum assunto novo que eu nunca vi. E a gente brinca que lá na procuradoria, assim como na magistratura, a gente não pode falar não sei. A gente tem que dar uma resposta, uma solução, né? Quer fazer assim? Pode? Não pode? Não pode falar não sei. Então a gente faz o quê? Senta e estuda. Então o segredo do sucesso, vocês podem ter certeza, é sentar e estudar. Quem já advoga faz tempo, né? Já faz algum tempo está voltando, ótimo. Quem terminou a graduação, eu vi que vários terminaram, né, recentemente e já estão aqui na pós, é isso aí, né? O direito é difícil. Eu acho super difícil, né? Difícil. Então, imagina, né, se a gente não fizer uma pós, não participar de uns congressos aí. O ano passado, eu faço a inscrição naquele congresso aqui em Bauru de atualização da OAB. Daí um aluno me viu e falou assim, professora, que engraçado, a senhora aqui na palestra de contratos, a senhora dá aula de contratos há um tempão, né? Daí eu falei assim, para você ver, eu vim escutar aqui o Flávio Tartucci. Eu brinquei, eu falei assim, você acha que vai perder isso, meu filho? Flávio Tartucci, aqui em Bauru, vim escutar sobre contratos, né? Então, eu sempre estou nesse circuito também de congresso, doutorado, pós, a gente tem que fazer isso. Tá? Então, eu desejo, né, que vocês gostem e que vocês aproveitem ao máximo essa pós que se inicia agora. Tudo bem? Dúvidas? Alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o material. Pessoal de casa, eu abri o material, só que vocês não estão vendo ainda, né? Estão vendo o material? Não, né? Não, professora. Porque precisa aquele compartilhamento aqui. Vamos lembrar. Aqui. Eu não sou muito de tecnologia, mas eu aprendo. Agora foi, né? Agora foi. Agora foi. Isso daqui eu vou minimizar, senão vai atrapalhar o slide. Pronto. E vamos ver se isso daqui funciona. Então, nós inauguramos, né, o nosso módulo, que é contextualizando o direito civil, teoria geral do direito civil. Parece que está cortando, né? Foi só a impressão. Slide, acho que está cortando um pouquinho, né? Não sei por quê. Bom, contextualizando, se cortar muito, eu chamo ali para eles ajustarem. Então, se você está começando uma pós-graduação de direito civil e processo, a gente começa com direito civil, por quê? Porque o direito civil, só para te lembrar, é o direito material, né? E o processo é o instrumento que possibilita, né, o exercício do direito material. Então, para ter essa lógica. Todo mundo sabe que direito civil é um dos ramos do direito, né, se não o principal, mais longo. Tanto isso é verdade que, via de regra, as obras de direito civil, elas têm volumes, lembram? Então, volume 1, volume 2, volume 3. E quando a gente tem um direito civil sistematizado, a gente tem uma obra gigante de direito civil. Falando nisso, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo de bibliografia, o que eu acho, o que eu não acho, eu sempre vou falar para você, depende, bibliografia para quê? Então, eu vou te ajudando também, se vocês precisarem com isso daí, tá? Então, como o direito civil tem vários ramos, a gente inaugura, né, após direito civil, com a parte geral, obviamente. Está cortando, né, um pouco, por que será? O slide, tá vendo? Olha ali, teoria geral do direito. E eu já usei esse slide aqui, então ele não fiz agora, não. Consigo ajustar ali no telão, não sei por que cortou um pouquinho.
Bom, enquanto ele arruma, eu vou explicando. Então, a gente começa sempre falando da parte geral de direito civil. E nesse fim de semana e no próximo, nós vamos ficar adstrito à parte geral, com aquela ressalva que eu fiz no próximo sábado, de trazer para vocês o projeto de lei, porque isso é bem atual, com as modificações, está dentro da parte geral. Então, a bibliografia, né, é muito importante e quase sempre... Deu certo? Não, né? Ó, tá cortando ali. Ah, tá cortando. Não, é ali, ó. Ah, então tá, obrigada. Só que hoje que eu quero dizer é na última década, o direito civil, ele tomou uma vertente constitucional. Vocês que acabaram de se formar, né? Nós, né, que nos formamos há mais tempo, isso foi super novo para mim. Eu nunca tinha escutado. Mas na última eu comecei a atualizar as aulas, né, e falar para os alunos que o direito civil, ele tomou um pouco da Constituição, ele se apropriou da Constituição. E ele virou um direito civil constitucional. Então, por isso que a gente coloca ali, ó, direito civil, teoria geral do direito civil, está no próximo slide, né? Então, o que é isso, professora? Um direito civil constitucional. Acho que tem que vir aqui para passar. Mas se eu tiver que vir aqui, eu passo no computador, né? Espera aí, gente. Aqui. Esse direito civil constitucional não significa que ele foge da ementa do direito civil que a gente está falando. Né? Então, a ementa, responsabilidade, personalidade civil, pessoa humana, vou ter que ler aqui, gente, que aí está cortando. Pessoa humana, seres dotados de sensibilidade, a nova teoria das capacidades e o estatuto da pessoa com deficiência, bens, repercussões programáticas, bem pragmáticas, desculpa, e bem de família. Ok. Esse aqui é o direito civil da ementa que a gente conhece, de graduação, de um curso de pós, de congresso, o que quer que seja. Agora, essa visão constitucionalizada do direito civil, que a gente vai ver no próximo, é uma visão que a doutrina traz mais moderna, onde a Constituição precisa ser aplicada dentro das relações privadas. Já escutaram sobre isso? A Constituição aplicada dentro das relações privadas? Já? Não? Eficácia horizontal dos direitos, né? Efetividade dos direitos fundamentais, direitos e garantias, efetividade daquele princípio que todo mundo fala agora, dignidade da pessoa humana. Lembra? Isso é fundamento da República, a dignidade da pessoa humana. Então, hoje, o direito civil, lá quando ele reconheceu, por exemplo, o casamento homoafetivo, né, entre pessoas, né, do mesmo sexo, aquilo lá foi precursor quando o Supremo fez aquele julgamento, falando, olha, muito embora o Código fale casamento, união, né, de homem e mulher, o entendimento não pode ser esse, não. Daí todo mundo ficou de espectador, esperando. Por quê? Porque a dignidade da pessoa humana. Então, começou-se a trazer lá dos preceitos constitucionais e do fundamento da nossa Carta de 88, muitas questões que resolviam problemas dentro do direito, problemas interpretativos, inclusive, dentro do direito civil. E uma das coisas que mais foi trazida para dentro do direito civil foi dignidade da pessoa humana. Com a dignidade da pessoa humana, a gente resolve atualmente até as questões mais contemporâneas que se falam de socioafetividade. Já escutaram, né? Então, hoje, se você cuidar, criar, né, da criança, pai socioafetivo,
mãe socioafetiva, tem todos os direitos. E com base no que, se isso não está codificado? Isso não está na lei, com base nos fundamentos da Constituição Federal. Então, além disso daqui, que é o nosso beabá da parte geral de direito civil, hoje a gente tem os valores constitucionais inseridos dentro do direito civil. E essa aula não poderia ser diferente, não poderia ser inaugurada de forma diferente se eu não falasse isso para vocês. Isso é o que tem de mais atual dentro da parte geral de direito civil. Tudo que aparecer para você, de parte geral, né? De nascituro, de incapaz, do rol, tem o rol do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o rol das incapacidades, a gente também. Então, tudo que aparecer, que você precisar de uma, ou porque não está positivado, ou porque o entendimento jurisprudencial ainda é cauteloso, né, ainda é incipiente, você pode e deve utilizar a Constituição Federal para basear, para lastrear o seu posicionamento. Eu te garanto que vai dar certo, tá? Por conta dessa vertente chamada direito civil constitucional. Que é isso aqui que eu estou falando. Então, esse direito civil constitucional, a doutrina chama de constitucionalização do direito civil. Eu brinco na graduação, né? O aluno, o colega ali de vocês que foi meu aluno, ele pode falar, ele deve lembrar, né? Eu tenho uma frase que é assim: anota aí. Então, os alunos, né, me encontram, anota aí, professora. Anota aí. Então, é a constitucionalização do direito civil. Mas o que é isso, professora? Quando você usa dentro do direito civil, lembrando que ele é do ramo do direito privado, vamos lembrar disso, que isso também é graduação, o direito civil dentro do ramo do direito privado. Então, quando você pega os valores encartados na Constituição Federal e usa dentro de um ramo de direito privado. Tá? Então, a isso se dá o nome de constitucionalização do direito civil. Os dogmas patrimonialista, né, e voluntarista passaram a coexistir com o complexo valorativo da Constituição. O que é isso? Eu sou da época do Código Civil de 1916. Né? Vocês estudaram, assim, escutaram falar, eu acho que só como fonte histórica, né? E olhe lá. Eu estudei o Código de 16, porque eu fiz faculdade, eu entrei aqui na IT em 93. Em 93 não tinha o Código Civil de 2002. Gente, eu tinha 17 anos. Se vocês soubessem estudar o Código Civil de 1916, era uma viagem ao passado histórico da humanidade. Porque era aquele código extremamente machista e discriminatório. Já tinha a Constituição Federal de 88, que falava de igualdade, homens e mulheres são iguais, todos são iguais perante a lei, já tinha. Mas o professor, ele tinha que ler os artigos do Código Civil. Então, esse código, ele se apresentava patrimonialista. Era um código que visava o patrimônio. O patrimônio do quê? Da família matrimonial. Papai, mamãe, filhinhos, casamento, igreja, se puder. Daí ficava perfeito. Então, era um código que tutelava esse modelo de família. E nada que saísse fora disso era permitido. Então, foi esse código que nós herdamos, né? Esse código estudei. Os filhos eram tratados de forma discriminatória. Inclusive, só podiam herdar os filhos oriundos do casamento. E os outros? Os filhos fora do casamento ou extramatrimoniais, eram classificados. Classificados.
e a gente aprendia a classificação dos filhos. Então, filhos matrimoniais, oriundos do casamento, filhos adulterinos, a pátria ou a matre. Olha, eu nunca mais esqueci, eu não tenho isso nem anotado, eu não esqueci de tão chocante que era. Filhos incestuosos e filhos provenientes de concubinato, que era aquele, se não era casado, né, era concubino. Então, filhos provenientes do concubinato. Então, ele era um código extremamente patrimonialista, porque ele concentrava, né, o dinheiro só na família matrimonial e sequer os filhos, né, herdavam, participavam da linha sucessória. E era um código também patriarcal, no sentido que trazia até um artigo falando assim: o homem é o chefe da sociedade conjugal, cabendo à mulher a colaboração. Era uma coisa assim. Assustador, né? Porque eu nem tô tão velha assim para contar que eu vivi isso para vocês, né? Então, é muito recente a atualidade, a modernidade, o avanço que nós colhemos agora no direito civil. É super recente, tanto que eu ainda posso contar para vocês como era e como é agora. Então, hoje, no civil, ele não tem mais dogma. Lógico que ele tem dogma patrimonialista. O Código Civil tem um capítulo que fala só de contratos. É da natureza do código também os negócios jurídicos, lembram? E contrato é o principal exemplo de negócio jurídico bilateral. Então, ok, a questão é como isso passou a ser visto. Sob o enfoque constitucional desse direito civil constitucionalizado, tudo agora é visto dentro do direito civil com uma visão de dignidade da pessoa humana e sabe do que mais? De função social. Tudo tem uma função social. Os contratos, né, eu também dou aula de contratos, se você tiver uma cláusula redigida num contrato, redigida, hein, não é interpretação, uma cláusula redigida, que contrarie a função social do contrato, que prejudique a sociedade, o que vai valer é a função social do contrato. E essa cláusula vai ser tida como não escrita. Pasmem. Que exemplo, professora, de uma coisa dessas? Cláusula de raio. Já escutaram? Cláusula de raio? Então, as franquias, né, normalmente, elas têm cláusula de raio. Então, assim, eu compro uma franquia sua, mas é óbvio que eu não quero que você venda a mesma franquia para uma pessoa na outra esquina, certo? Então, a gente coloca nesse contrato de franquia uma cláusula de raio. Olha, você só pode vender uma outra franquia a tantos quilômetros daqui. Então, é isso que é cláusula de raio. Para quê? Para que o franqueado tenha uma garantia, né, entre aspas, né, mas uma certa garantia de êxito naquela franquia que ele está adquirindo. Decidiu-se nos tribunais, no STJ, né, eu tenho julgados na matéria de contratos, decidiu-se pela afastabilidade de raio num shopping em São Paulo, onde o franqueado tinha comprado a franquia há 20 anos atrás. E o franqueador entrou discutindo a cláusula de raio, alegando que 20 anos depois, a cidade era totalmente diferente. Certíssimo, né? Então, não justificava mais manter aquela cláusula de raio, porque tinha mais população, mais gente, logo era possível se vender uma franquia numa distância menor da prevista no contrato. Ganhou em todas as instâncias, mesmo com a cláusula de raio prevista no contrato. E o que é isso? Constitucionalização do direito civil. Foi usado durante todo esse processo e no julgamento pelos tribunais a função social
da propriedade, né, que está na Constituição, aplicada à função social dos contratos. Olhem só, demais, né? Na minha época, nunca você viria uma questão jamais. Na minha época, a palavra-chave era pacta sunt servanda. Os contratos, né, fazem lei entre as partes. Ponto. Né? Acho que na sua também. 2001, né? Você falou, né? 2003, já tinha o código, mas estava começando. Você pegou o 16. Não era assim? Tá aqui, não me deixe mentir sozinha, né? Aquela brincadeira, não me deixe mentir sozinha. Era assim, né? Então, né, estou contando um pouco para vocês absorverem, né, o que eu quero dizer com constitucionalização do direito civil, tá? A Constituição Federal, né, hoje é uma norma de eficácia direta e imediata nas relações privadas. Então, não precisa, isso também, né, muito importante, quem anotou, não precisa de legislação infraconstitucional, emenda constitucional, mandando aplicar a Constituição, não precisa nada disso. Tá? A Constituição, essa vertente interpretativa hoje tem eficácia, né, direta e imediata nas relações privadas. Já sabiam isso? Quem acabou de se formar, lembra alguma coisa disso, desse direito civil constitucionalizado? Lembra? Foi falado também. Porque quem se formou, né, em 2024 está bem recente, né? E isso é bem atual, né? Que bom. Agora, quem se formou há mais tempo, muito embora possa, né, deva saber isso aqui, mas é sempre importante a gente lembrar, inclusive, né, a aplicabilidade. Porque eu gosto das coisas que você sabe teoricamente, mas que você consegue também trazer para a aplicação, principalmente quem advoga. Né? Não adianta só divagando, né? Divagando é no mestrado, no doutorado, né? Nós criamos teses, discutimos sexo dos anjos. Agora, no nosso dia a dia, os institutos, né? Tudo isso de novo precisa ter aplicabilidade. Então, eu sempre vou dando esses exemplos, né? Como que a gente consegue aplicar na nossa vida. Os valores, então, atuais, né, do Código Civil de 2002, levando em conta a aplicabilidade, né, constitucional. Então, o primeiro valor que nós falamos, repito, né, muito embora o direito civil seja ramo do direito privado, o primeiro valor é a socialidade. Olha só, socialidade. O que é socialidade, né? O Código Civil agora está muito mais preocupado, principalmente após os entendimentos jurisprudenciais, como, por exemplo, do casamento homoafetivo, que já foi há bastante tempo. Então, o Código Civil está muito mais preocupado com o homo socialis, né, com o homem inserido num contexto social, do que com o homus individualis, né, diferente do Código Civil de 16, que trazia o homem, né? E homem mesmo, gênero masculino, né? No centro do universo, né? No centro também da família, né? Inclusive. Há uma compreensão social, né, da pessoa humana vislumbrada, por exemplo, nas funções sociais do contrato e da propriedade. Como eu acabei de falar, né, dei exemplo da aplicabilidade da função social no contrato. Propriedade, nem se fale. Propriedade está pior ainda. Antigamente, né, meu pai tem 85 anos, então tinha um brocardo popular aí que falava assim, quem compra a terra não erra. Já ouviram isso? Os pais, os avós, né? Então, quem compra a terra não erra. E meu pai tem 85 anos, é dessa época. Daí, ele é advogado também. Daí o tempo foi passando, né? O que aconteceu? A gente começou a ver que, eu brinco que tem que mudar esse brocardo. Quem compra a terra, vírgula, se administrar, vírgula, não erra.
Porque se você comprar uma terra e deixar lá no agreste do norte, adeus, adeus. Por quê? Porque hoje tem função social da propriedade. Ah, professora, mas perde. Se você não perder juridicamente, você vai perder faticamente, a situação de fato. Porque as pessoas vão sim, não vai ficar lá a sua fazenda, o terreno, gente, um terreno que você tem no meio da cidade. Deixa seu terreno lá. Deixa. Inclusive o município. A gente tem processos que o terreno está abandonado, sem pagamento de IPTU, não localiza não sei quem, não sei quem, não sei quem. Sabe o que nós estamos fazendo? Processo de arrecadação do imóvel. Está no Código Civil. Processo de arrecadação. Nunca fizeram isso. Daí eu já vi pareceres lá dos colegas, né? É caso de arrecadação do bem. Então, hoje, você deixa para lá, deixa como investimento, se você não cuidar, se você não tornar produtivo, se for dentro da cidade, você precisa edificar. Se você não edificar, você também vai ter problema. Tanto isso é verdade que eu não sei se vocês já ouviram falar do imposto chamado IPTU progressivo. Né, Luiz Gustavo? IPTU progressivo. Então, a propriedade subinutilizada, né, assim que a lei fala, propriedade inutilizada ou subutilizada, o IPTU é galopante. Eu li recentemente essa lei, ele vai até, acho que 15%, a mais dobra, primeiro, sabe? Tem umas... É isso aí. Nossa, professora, como tudo mudou, né? Bem-vindo a 2025. Tudo mudou à luz da Constituição Federal. Então, estou te dando exemplo, né, dos valores, né, função social, propriedade, dignidade da pessoa humana. Esses valores, né, agora estão cada vez mais fortes dentro do direito civil. Tá? Alguma dúvida, gente? Não? Tudo bem? Não está indo muito rápido, né? Vou explicando, né? Tá tranquilo. São só 550 slides, fiquem tranquilos. Né? Vai ser super leve. Não, tô brincando. O segundo valor, dentro, né, dessa vertente constitucional do direito civil, é a eticidade. Né? O que é a eticidade? É a aproximação do direito com a ética. Daí você pode pensar assim, ah, professora, mas isso sempre foi, né? O direito tem que ser ético. Em tese, sim. Mas uma coisa é eu falar para vocês que o direito tem que ser ético e uma coisa é eu te mostrar como que eu aplico. Então, os exemplos que eu estou dando para você, eu estou mostrando a aplicabilidade ética do direito. Né? Quando eu falo que a cláusula de raio não vale mais, quando eu falo que o casamento é, sim, entre pessoas do mesmo sexo, que é igual, quando eu falo que a propriedade não pode ser subutilizada ou inutilizada, isso é ético, é você aplicar os valores, né, dentro de uma ética mais contemporânea. Então, as normas, né, têm que cumprir um mínimo ético. E aí, a gente tem que falar da boa-fé. Né? Da boa-fé. Todo mundo sabe o que é boa-fé, né, gente? O que é boa-fé dentro do direito civil? Os de casa podem falar também. Só abrir aí o microfone. O que é boa-fé? Boa-fé princípio até, né? Ele foi trazido, está expresso no Código Civil. Quando eu ajo com boa fé, eu ajo como? Hã? Corretamente, né? Oi? Não ouvi. O microfone tá ruim. Quando eu ajo com boa fé, eu ajo corretamente. Mas o que é agir corretamente? Corretamente é você agir com lealdade. Né? Então, não vou passar a perna, como nós falamos popularmente em você. Eu não vou fazer um contrato e te enganar.
né? Eu vou fazer um contrato que você compreenda as cláusulas, que você consiga ler. Se você for incapaz e não for declarada a sua incapacidade, mas eu perceber, né, eu tenho que parar e falar, olha, você precisa de assistente ou representante, conforme o grau da incapacidade. Então, isso é agir com ética, é agir com lealdade, com presteza, sem enganar. E dentro do direito civil, a boa-fé, né, foi trazida, né, no 422, né, tá cortando ali, mas eu vou ler aqui para vocês. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Então, quando eu trago essa boa-fé materializada do direito civil, eu trago a aplicabilidade prática da ética. Não só nas filosofias, ser ético é ser um ser humano idealizado, que não fala mal de ninguém, isso é fácil, né? O difícil é aplicar. Um exemplo de boa-fé também que mudou a aplicabilidade contratual é que hoje a boa-fé no direito civil é aplicada jurisprudencialmente, inclusive nas tratativas. As tratativas, não sei se vocês se recordam, também são chamadas de fase da pontuação. Pontuação. Então, o que é tratativa? Tratativa não gera obrigatoriedade. Eu só estou sondando se eu celebro ou não um negócio com você. Isso é tratativa. Então, você está tendo um carro? Nossa, e quanto que você gostaria? Que ano é? Então, isso não é proposta, não é aceitação. Logo, na tratativa, eu não tenho obrigatoriedade do negócio. E, pasmem, a jurisprudência fala agora, a boa-fé deve ser aplicada até na fase das tratativas, que sequer obrigatoriedade gera. Então, o que é isso? Eticidade dentro do Código Civil. Não é fantástico? Então, sempre vou passando os concretos para vocês vislumbrarem a aplicabilidade. Então, a boa-fé eu aplico até mesmo, né, na fase dessa. Isso é só um exemplo de aplicabilidade de boa-fé. A gente pode dar outro, um exemplo de boa-fé nas relações de família. Onde, professora? Então, você está num processo de divórcio. Né? Eu me divorciei, meu ex-marido não é da área jurídica. Né? Eu sou professora de direito civil, de família. Então, o que eu fiz no divórcio? Passei todas as regras que ele sequer sabia. Inclusive do que tinha direito anterior ao casamento, os bens adquiridos anteriores não entravam na comunhão. Né? Ele ficou assim... Né? Isso faz muito tempo já, 7 anos. Mas daí sabe qual é a conclusão disso? Nós somos amigos até hoje. E todos os contratos que ele precisa, ele manda para eu ler. Lógico. Se num processo de divórcio aí falou que ele tinha mais direito, né? E ele nem sabia, ele ficou meio, ele falou, não sabia. Eu falei assim, lógico que você não sabia, mas eu não vou te enganar. Daí cria uma confiança, né, perpétua. Porque ele fala, bom, se ela não me enganou no divórcio, não vai me enganar num contrato de locação que eu estou fazendo, né? Lógico que não. Então, isso é boa-fé dentro das relações de família, né? Você jogar limpo, você aplicar o direito, o que pode, o que não pode, você explicar para outra parte que não conhece e que nessa relação é a parte hipossuficiente perto de nós que conhecemos. Né? Eu olho assim, eu falo, nossa, como são hipossuficientes os que não fazem direito. Agora eu tenho esse novo conceito na minha vida, hipossuficientes. Porque as pessoas não sabem o que pode, não sabem como pode. E nós do direito, né, a gente sabe, inclusive, se posicionar. Né? Pode ver. Né? E se posicionar não é ser arrogante, né? É só se posicionar, sempre com educação, esclarecendo, né? O Luiz Gustavo já me viu, né, várias vezes lá na Câmara, e sempre com uma postura
tranquila, calma, explicando a aplicabilidade jurídica dos institutos, que é essa a nossa função, né? Explicar juridicamente o que é, o que não é, sempre com ética, né? Se você aplica corretamente o que você está se propondo dentro do direito. O outro valor constitucional, né, dentro do Código Civil, é a operabilidade. Olha só, operabilidade. As normas, né, devem ser facilmente operáveis. O que é isso? Eu tenho que conseguir extrair, né, o conceito, né, que o legislador se propôs a normatizar e conseguir aplicar. Elas, via de regra, não devem gerar controvérsias, né, gente? Então, a lei tem que ser clara, objetiva, precisa. A gente aprende tudo isso em introdução, né, ao estudo do direito. Então, exemplo, proteção de urgência contra o perecimento de direitos, trazendo eficácia das determinações legais de forma imediata. Então, é isso que a lei tem que fazer. Mas a lei sempre é assim? A lei sempre é clara? Sempre tem uma operabilidade satisfatória? Claro que não, né? Lógico que não. Essa semana eu li um artigo de sucessões para os alunos, né? Que ficou todo mundo assim, estarrecido. Daí eu fiz assim, calma, é fácil. Daí eu desenhei. O pai, P de pai, aqui tem o pai. Daí ele tem 3 filhos. Daí ele tem 2 netos, fui fazendo desenhinho. Daí o código, a lei, o artigo quer dizer isso. Daí os alunos, ai, professora. Mas o jeito, muitas vezes, né, o famoso juridiquês, que inclusive o Supremo, não sei se vocês viram, na fala do ministro Luiz Roberto Barroso, né, cada vez, eu adoro, né, cada vez mais ele fala que o juridiquês tem que ser, né, minimizado. Então, e coisa que as pessoas entendam, que a população entenda, né? Porque a norma nem sempre tem operabilidade, mas é para ter. E quando ela não tem operabilidade, o que eu devo fazer quando uma norma não tem operabilidade? O que vocês acham que eu tenho que fazer? Consultar sempre um bom advogado, né? Consultar sempre um bom advogado. É o profissional do direito que vai falar o que pode e o que não pode ser feito, né? Nós temos essa função, né? Inclusive na procuradoria, às vezes tem alguns embates, né? Ah, a secretaria não quer, daí eu falo assim, mas não quer o quê? Daí, quando a matéria é de direito, eu não abro mão. Né? Posso estudar de novo para ver se eu estou certa, para ver se teve alguma mudança de entendimento, né? Mas se o entendimento é aquele para fazer aquilo, pode chover canivete. Eu não abro mão. Eu falo, não pode, e fundamento. Então, nós, profissionais do direito, damos operabilidade para as normas que muitas vezes não têm operabilidade imediata. Da interpretação, análise de caso, né? Principalmente os advogados na são das teses. É assim que a gente direciona. Nunca falando, eu acho, né? Eu nunca falo isso. Eu acho, eu acho que podia, né? Não, a gente não acha nada. Né? Tem a doutrina, tem a jurisprudência, né? O que os tribunais estão falando, qual que é o entendimento majoritário, e aí você consegue, né, deslanchar o seu caso concreto. Tudo bem? Beleza? Bom, fizemos toda essa introdução, né, de direito civil constitucional. Acho que toca sinal, né, gente? Aqui toca, né? Vocês estão começando também. Toca, sempre esqueço, mas acho que toca. Fizemos toda essa introdução, né, do direito civil constitucional, para agora nós adentrarmos ao direito civil propriamente dito. Alguém tem alguma pergunta sobre essa aplicabilidade constitucional do direito civil?
Ficaram com alguma dúvida, né, do pouco que eu trouxe aqui, dessa nova vertente interpretativa, pessoal de casa? É só chamar, pode interromper. Então, vamos lá, né, para a personalidade jurídica da pessoa natural. Se vocês abrirem o Código Civil, né, não sei se alguém trouxe. Então, se vocês abrirem o Código Civil, o primeiro artigo, né, está dentro do livro das pessoas. E o capítulo 1 das pessoas naturais. E o capítulo 1 vem e fala da personalidade e da capacidade. E o primeiro artigo do nosso Código Civil é: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Lembram? Lembram? Esse é o primeiro artigo. Então, se toda pessoa é capaz de direitos e deveres, né, na ordem civil, eu falo que essa pessoa, que somos nós, pessoas físicas, e que o código chama de pessoas naturais, né, sinônimo, eu falo que nós temos personalidade. Nós temos dois tipos de personalidade. Nós temos a personalidade jurídica e nós temos a nossa personalidade, vulgarmente falando. Né? O que é a nossa personalidade? É aquele famoso, né? Nossa, ela é brava, né? Ela é brava. Isso é personalidade. Nossa, chata ela, né? Eu e a minha filha, a gente vai às vezes em algum lugar, daí a gente sai, daí nós olhamos e falamos assim, chata, né? Daí nós saímos brincando, eu e ela. Então, isso é personalidade, né? A personalidade. A que interessa para o direito é a personalidade jurídica. Né? Mas o que é a personalidade jurídica? É a aptidão genérica, né, para titularizar direitos, ou seja, para adquirir direitos e contrair obrigações na ordem civil. Então, isso daqui, na verdade, eu estou te lembrando, né, desses conceitos que são de graduação, apenas para você depois conseguir aplicar no que a gente vai desenrolando ao longo da aula, tá? Então, lembre-se que nós somos pessoas naturais, nós precisamos de personalidade, a que a gente tem mesmo, né? Se é bravo, se é chato, mas nós precisamos da personalidade jurídica, que é essa possibilidade de adquirir direitos e contrair obrigações. E essa personalidade jurídica, que nós também podemos chamar de personalidade civil, ela começa quando mesmo? E aí nós temos o artigo 2º. O artigo 2º vem e fala expressamente: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascitúrio. Vamos lá, prosseguindo. Que teoria o Código Civil adotou quando ele fala a personalidade civil da pessoa natural começa a partir do nascimento com vida? Quem lembra? Muito bem. A teoria natalista. Só que tem uma vírgula, né? Vírgula, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascitúrio. Quem é nascitúrio mesmo? Nascitúrio é a pessoa que acabou de nascer. A pessoa que acabou de nascer é pessoa natural, somos nós. Né? Pessoa que acabou de nascer somos nós, pessoa natural. Quem que é o nascituro? Hã? O quê? Que ainda não nasceu. O nascituro é o feto, é o bebê em desenvolvimento. Você é mãe? Não.
Falei, ela deve ser mãe. Falei, já deve ser mãe. O nascituro é o bebê, é o feto em desenvolvimento. Então, tudo isso para explicar as correntes doutrinárias para vocês. Pessoa natural somos nós. Inclusive, o bebê que acabou de nascer, ele nasceu com vida, ele já é pessoa. Só que teoria natalista, adotada expressamente pelo Código Civil. Só que a lei põe a salvo os direitos do nascituro. Então, primeiro, quem é nascituro? É o feto em desenvolvimento, o que ainda não nasceu. Ai, professora, e o embrião congelado é sinônimo de nascituro? Calma, não percam próximos capítulos. Quem vai ser o embrião congelado? Vamos por partes. Vamos lá. Nascituro, quem é? Então, tá aqui, né? Nascituro é o feto. Eu quero que você lembre que nascituro é diferente de natimorto, que é diferente de concepturo. Concepturo é sinônimo de prole eventual. Vamos lá, comecem as apostas. Quem é nascituro, já sabe, é o feto. Quem é o natimorto? É o que não, natimorto é o que nasceu morto. Porque se ele nascer e morrer, ele é pessoa. Tá vendo? Parece óbvio, né? Mas por isso que eu dou isso na pós, porque toda vez tem dúvida, porque confunde, a gente esquece. Né? A gente aprende na graduação, mas a gente esquece. E tem total relevância essas distinções para a aplicabilidade das regras de direito civil. O natimorto, então, ele nasceu morto. O natimorto, eu te pergunto, ele adquiriu personalidade jurídica? Não. Por quê? Muito bem. E onde está isso? Está no Código Civil. A personalidade civil da pessoa natural se inicia a partir do nascimento com vida. Então, não é invenção, está na lei. A gente só está aplicando. Tá? O natimorto nasceu morto, logo, ele não adquiriu personalidade jurídica. Tá? Ele nasceu morto. Concepturo, que é a prole eventual. O que é prole eventual mesmo? Alguém lembra? Prole eventual? Deixo meus bens, né? Vamos supor, eu não tenho herdeiros necessários. Deixo meus bens para a prole eventual de fulano de tal. Que é prole eventual. Prole é filho, né? Sinônimo de filho. Eventual. Hã? Não. Filho que eu desconheço. Hã? Exato. Eventual, que possa vir a ter. Então, prole eventual, né? Eu deixo para os filhos que você pode vir a ter. Gente, lógico que prole eventual, ela nem existe ainda. Porque se ela existisse, ela seria nascituro ou pessoa natural. Prole eventual não existe, né? É aquilo que você, olha, e pode isso, professora? Pode deixar testamento para a prole eventual? Lógico que pode. Uma sobrinha, você já está com o pé na cova, você não tem herdeiros necessários, daí você fala assim: eu quero fazer um testamento e deixar para os filhos que a minha sobrinha venha a ter. Isso é válido juridicamente? Sim, pode. E daí? Mas e se a sobrinha não tiver filho? O que acontece? Lembram disso? Eu deixo alguma coisa, eu faço uma doação para a prole eventual, mas a prole eventual nunca vem a existir.
Então, daí abre seu testamento, tá lá, eu deixo para a prole eventual da sobrinha, mas ela nunca veio a ter. O que acontece? Os demais herdeiros vão pegar o que foi deixado, porque ele não. Daí tem umas regras lá no artigo do tempo para você esperar a deixa testamentária na prole eventual. Mas olha que interessante, é válido, a doação é a mesma coisa. Eu deixo para a prole eventual de fulano de tal, mas nunca teve prole eventual, o que acontece? Os bens voltam para o acervo, né, de quem ou fez a doação ou fez o testamento, né, daí já morreu, porque é a hora que vai ser aberto, né, pós-mortem, e daí os bens voltam e são repartidos normalmente, porque a prole eventual nunca veio existir. A prole eventual é menos que uma expectativa de direito, né? O nascituro, ele tem expectativa de direito, lembram? Né? Por que, professor, expectativa? Porque ele precisa nascer com vida. Se ele nascer com vida, ele tem expectativa de direito. Agora, a prole eventual não tem nem isso, porque a prole eventual é uma ficção, mas juridicamente protegida, nesse limite que eu estou falando para vocês. Limite de doação e limite de deixa testamentária. Porque nem o natimorto, nem a prole eventual, nem o nascituro, para corrente majoritária, tem personalidade jurídica, porque não nasceram com vida. Né? O nascituro ainda, porque pode ser que nasça com vida, e pode ser que não, pode ser que nasça morto. Daí cai na regra do natimorto, logo, sem personalidade jurídica. Ok? Ok? Vamos lá. A proteção que o Código Civil, né, ele traz para o nascituro, nesse artigo, na segunda parte do artigo 2º, né, depois da vírgula, mais a lei põe a salvo, desde a concepção, né, os direitos nascituro, é a proteção, né, defere, alcança o natimorto. Então, o Código Civil não fala do natimorto, do que nasceu morto, mas os valores constitucionais de dignidade, de respeito, de igualdade, de família, esses valores estendem a proteção dada, conferida legalmente ao natimorto. Mas estende como, professora? No que concerne, né, no tocante aos direitos da personalidade, né, tais como nome, imagem, sepultura. Então, aquele que nasceu morto, ele pode ter tudo isso. Está na lei? Está na lei isso? Não. Isso é enunciado, né, de uma das jornadas de direito civil, uma jornada super antiga, que já falava isso, e posteriormente a jurisprudência acompanha, né, isso que foi fixado na jornada de direito civil. Justo, né, gente? Vocês não acham? A pessoa, né, que nasceu, o natimorto, né, que já nasceu morto, ele nasceu morto, não teve nada, mas a família tem um pesar. E algumas famílias podem amenizar esse pesar se forem, né, tuteladas pelo direito, possibilitando dar nome no registro civil, lavra uma certidão de natimorto, com nome, com a data do parto, né, com a data do parto, o nome, pode enterrar, sai a documentação, o túmulo, pode pôr plaquinha. Então, para algumas pessoas, isso pode ser, não, já perdi, é irrelevante. Para outras, não. Para outras, isso pode ser essencial, né, para a superação. E o direito vem e tutela isso e fala assim, não está na lei, mas a proteção de algumas coisas do nascituro é estendida ao natimorto. Mas cuidado, não perca o foco. O natimorto, ele tem essa proteção de direitos com embasamento constitucional, mas isso não significa que ele adquiriu personalidade jurídica. Essa é uma das pegadinhas para quem for prestar concurso, por exemplo. Tá? O natimorto não adquiriu personalidade jurídica pela simples leitura do artigo 2º do Código Civil, que consagra
a teoria natalista. Tudo bem? Sabiam disso? Da graduação? Do natimorto? Lembrava? Lembrava? Legal. Vamos lá. Nascituro, tem ou não personalidade? Pelo Código Civil, a gente já viu que não. Só que o Código Civil tem intérpretes, né? E dentre desses intérpretes formaram correntes doutrinárias. Então, eu trouxe aqui, o slide está cortando, né? Embaixo, depois no intervalo eu vou pedir para arrumar. Mas o pessoal de casa está vendo na íntegra. Então, a gente tem, basicamente, 3 correntes doutrinárias a respeito de nascituro. Nós temos a corrente natalista, que é fácil, que é a corrente positivista, eu falo, né? O positivismo, ele lê o que a lei fala. Então, está escrito ali, né? Pessoa natural adquire personalidade com nascimento com vida, ponto. Teoria natalista. Só que nós temos também a teoria da personalidade condicional. Vários adeptos, acho que ali está um nome, depois eu vou ler para vocês embaixo. Vários adeptos de peso da segunda. O pessoal que segue, né, a teoria da personalidade condicional defende que a personalidade começa com o nascimento com vida, isso é inquestionável. Mas o nascituro titulariza direitos submetidos à condição suspensiva ou direitos eventuais, né? Que direitos são esses? Aquilo que eu falei, né? Ele tem expectativa do direito à vida. Primeiro, o direito que ele precisa ter. Depois, se ele nascer com vida, ele tem expectativa do direito à saúde, que é muito falado hoje. Hoje, o direito à saúde está no auge, muito em voga, direito à saúde. Então, essa corrente, né, ela defende que o nascituro possui, sim, todos os direitos, sob condição suspensiva. E o implemento dessa condição suspensiva é o nascimento com vida. Olha que interessante. Tem sentido também. Gosto dessa segunda. Mas eu tenho uma vertente assim bem positivista. E a última teoria, né, de peso é a teoria concepcionista, que defende que a personalidade jurídica se inicia com a concepção, muito embora alguns direitos só possam ser plenamente exercitáveis com o nascimento. O nascituro é pessoa desde o momento que ele é concebido. Então, é uma corrente que eu diria, não diria mais radical, talvez uma corrente assim mais extensiva, né, mais abrangente. Oi? Pois não? Mais protecionista, né, mais protecionista do nascituro, né? Então você vê, ela fala teoria, tanto que ela chama, né, teoria concepcionista. Desde a concepção, ele é pessoa. Talvez uma teoria também com forte influência religiosa. Talvez sim. Né? A gente tem muita influência religiosa dentro do direito civil. No Código de 16, então, era influência direta do direito canônico, tá? Da Igreja Católica, o 16. O 2002, não. O 2002 tem vários grupos, né, de várias religiões que defendem, tanto católicos, os evangélicos, que defendem com afinco, né, a teoria concepcionista. E a doutrina vai seguindo, né? Então, essa daqui, né, o nascituro tem expectativa de direitos, né, a teoria natalista. Então, se ele nasce com vida, ele tem direitos. Se ele nasce morto, ele não adquiriu personalidade, logo, ele não tem direitos. A segunda, né, o nascituro possui direitos sob condição suspensiva, que é o nascimento com vida. E a terceira, o nascituro possui direitos, ponto. O nascituro é pessoa. Então, ainda a corrente majoritária, né, ainda tem sido a natalista. Mas nós encontramos grande repercussão já
nos tribunais, né, da personalidade condicional e da última também, tá? Da teoria concepcionista também. Vocês viram um julgamento no STJ, passou no Migalhas, no Instagram, um vídeo da ministra Nancy Andrighi, se não me engano, né? Isso bombou nas redes sociais essa semana, falando, autorizando que seja retificada a certidão de nascimento de uma pessoa maior, capaz, para gênero neutro. Viram? Eu vou ver se eu trago esse vídeo dela, né? Sensacional, né? Sensacional, à frente dos tempos. E para a gente estudar o direito, a gente tem que se despir das nossas crenças religiosas, né? Eu sou cristã, sou religiosa, né? Mas eu sei onde colocar as coisas, né? Então, todos os meus valores cristãos eu coloco na minha vida. Faculdade, eu sou professora, então eu falo que os tribunais estão falando as últimas decisões, né, e não o que eu acho que eu quero fazer, né, os tribunais. E o voto dela foi super emocionante, né, foi meio que um depoimento, né, você assistiu. Foi um depoimento, ela falando assim, deve ser uma dor muito grande essa pessoa que vem pedir que seja determinado gênero neutro, porque ela se submeteu a uma cirurgia de transgenitalização, né? Eu vi meio fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, foi isso. Mas ela fez a cirurgia, né? Transgenitalização é o nome da cirurgia de mudança de sexo. E após fazer a cirurgia de transgenitalização, ela também não se identificou. Então, ela falava no voto, assim, que deve ser uma dor imensa a pessoa ter feito tudo isso e não ter alcançado, né, uma satisfação pessoal enquanto ser humano. E desta forma, ela, por isso, levando em conta, né, a dignidade da pessoa humana, o respeito à pessoa humana, ela votava favoravelmente a inclusão na certidão de nascimento do gênero neutro. Eu fiquei, assim, estarrecida. Hã? Você quer maior aplicação de direito civil constitucional? E eu não consegui. Eu tive uma semana muito corrida, muito. Então, sabe quando você vai vendo? Eu vou acelerar e fazendo um monte de coisa, me ligando. E aí vi assim, falei, não, eu quero sentar e ver esse vídeo. Vou ver se eu apresento amanhã. Ou se você conseguir... Ah, mas daí você tem que me mandar. Veio pelo Migalhas, né? Ah, o Instagram a gente deve conseguir também abrir. Eu vi pelo Instagram, né? Então, gente, olha só, vários países da Europa, isso é lei, ó, lei. Então, nasce, os pais podem colocar gênero neutro. Ai, professora, mas isso não vai virar um horror. Se você acha que vai virar um horror, não coloque. Né? Minha filha nasceu, Rafaela, nem pensei isso nem passou na minha cabeça. Não porque acho errado, acho certo, mas porque talvez eu tenha tido uma educação mais engessada no Código Civil de 16. Como não? Mas eu não consigo não admirar uma coisa dessas, porque isso é avanço. Isso é avanço para quem quer. Você não precisa querer, não é obrigatório. Mas para quem quer e para quem vive o dilema, isso faz toda a diferença na vida. Então, eu interpreto assim, esse novo direito civil. E foi, né, bem lembrado, foi a maior aplicação de direito constitucional dentro do direito civil agora, na autorização. E isso abriu a porteira. E talvez seja incluído, né, no projeto. Talvez coloquem emenda aditiva, né, para incluir isso daí. Porque ninguém acho que tinha pensado nisso, né? Como eu falei, muito embora os países da Europa, vários países já admitem, né, o gênero neutro, tá? Então, é para isso que estamos caminhando. Como o slide ali cortou, eu só vou falar para vocês os autores que adotam
a primeira teoria natalista. Só para elencar. Silvio Rodrigues, né? Já morreu, é civilista da nossa época, Silvio Rodrigues, né? Silvio Rodrigues, Caio Mário, Silvio de Salvo Venosa, né? Venosa também, teoria natalista. Personalidade condicional, Washington de Barros Monteiro, Arnaldo Risardo. E a teoria concepcionista é Silmara Quinelato, e a grande maioria da doutrina mais jovem, né? O pessoal mais jovem, o pessoal que está escrevendo o livro, vem adotando, olha só, a teoria, né? Como eu falei para vocês, concepcionista, né? Que acaba, essa doutrina também mais contemporânea, acaba influenciando o julgamento dos tribunais. Uma doutrinadora que é muito arrojada, ela é mais especialista em família, ela não é nova de idade, mas a cabeça, sim, é muito à frente. Não sei se vocês já ouviram, é a Maria Berenice Dias. Já ouviram? Né? Ela é desembargadora do Rio Grande do Sul. Eu amo os congressos do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Esse ano tem, o congresso é bienal. Então, se você quer advogar em família, sucessões, e você quer se atualizar, vai num congresso do IBDFAM. Você vai voltar de cabelo em pé. Tudo de mais novo. Normalmente, acho que esse ano é em Belo Horizonte. Então, é fácil, assim, né? Não é um lugar tão distante. E é maravilhoso. Então, também, se você quiser uma coisa mais moderna, às vezes até para advogar numa causa, alguma coisa, a Maria Berenice Dias tem, tá? Pode anotar. Ela tem 70 e poucos anos, mas ela foi precursora em tudo isso que se está falando: gênero neutro, casamento homoafetivo, igualdade dos filhos. Ela falava isso no Tribunal do Rio Grande do Sul, como desembargadora. Então, ela teve muita influência, né, nas decisões. Intervalo. Pessoal, obrigada por enquanto. Toma um cafezinho. Pessoal de casa, já voltaremos. Põe a sua pantufa e vai tomar um café, quem está em casa.